Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente para continuarmos nossos vídeos da playlist Transforme-se. Todo mundo sabe, todo mundo gosta, todo mundo já falou. Essa playlist foi solicitada por vocês, inscritos do canal, que chegaram para mim e falaram: Tio Spook, tenho depressão, Tio Spook, eu não tô bem, Tio Spook, eu tô passando por uma fase ruim, Tio Spook, me ajuda. E o meio da gente poder ajudá-los é referente à playlist Transforme-se, onde por meio de koans, parábolas, histórias budistas, contos budistas, passagens budistas ao longo do mundo, nós trazemos a vocês histórias curiosas de pessoas que realmente existiram e que se correlacionam com o que vocês estão passando hoje. E é verdade, afinal o mundo é cíclico. Tudo que vem acontecendo ao longo da história, ele é totalmente cíclico. Então, o que acontece em termos de doenças, em termos de desastres naturais, tragédias e tudo mais, ele torna-se, infelizmente, cíclico. Então, eu trago para vocês essas passagens budistas com coisas muito legais para a gente poder entender e refletir sobre nossa vida nos dias de hoje. Então sentem-se, acomodem-se, enquanto eu vou lerei, como diria o cantor, o capítulo de um livro muito interessante e que vai elucidá-los muito sobre o assunto. Uma senhora dera suporte ao monge na China por mais de 20 anos. Ela havia construído uma choupana para ele, ele providenciava alimentos, contava a ela que ele sempre meditava e um dia, querendo testar a profundidade da realização do monge, ela contratou uma jovem e disse: vai lá até a choupana do monge e o abrace, depois pergunte o que ele sente. A jovem foi até o monge, abraçou muito, fez inúmeras carícias e perguntou: o que o senhor vai fazer sobre isso? E ele respondeu: uma velha árvore cresce fria na rocha durante o inverno. Não há nenhum calor. A jovem voltou e contou o que acontecera, e a senhora ficou furiosa. E pensar que alimentei esse monge por 20 anos! Ele não demonstrou nenhuma consideração por você, nenhuma disposição para orientá-la. Não precisava ter respondido apaixonadamente, mas deveria ter demonstrado alguma compaixão. E assim a senhora expulsou o monge e queimou o seu casebre. Porra, deve ser brasileira. Esse é um caso interessante. As pessoas comuns julgariam que o comportamento do monge for adequado e que ele, tendo atingido níveis superiores da consciência, não se sentia estimulado pelas carícias da jovem. O ponto principal aqui não é esse. Não é o repúdio à sexualidade e à castidade. Uma pessoa verdadeiramente iluminada saberia orientar a jovem que fazia às vezes de tentadora. Teria sido capaz de perceber as artimanhas de sua protetora e enviado a moça de volta com uma resposta brilhante. Entretanto, tornou-se uma árvore fria e gelada na rocha, ou seja, não tinha vida. Por isso, recomendamos às pessoas que pratiquem em grupo com uma sangha, uma comunidade. Algumas pessoas que se fecham em choupanas distantes ou em apartamentos em centros de uma cidade e praticam solitárias podem sair numa tangente em vez de penetrar o Dharma. A gente vai discorrer sobre isso. Isso não significa que o monge devesse retribuir as carícias e manter relações íntimas com a jovem. Quantos chamados mestres zen se perderam dessa maneira? O verdadeiro zen não é promíscuo, pelo contrário, é vivo e ético. Mas sempre há quem decida interpretá-lo de forma a ter prazeres mundanos e pessoais ou a se manter gelado. São essas as armadilhas do caminho. Se ficar preso na rede, perderá suas benesses. Temos muitos dedos dentro disso daqui e eu realmente noto a discrepância dentro do budismo tibetano e o do budismo zen, tá? Vamos lá. Acho muito interessante quando a parábola, o nome da parábola aqui é A Senhora e o Monge, tá? A senhora testa o monge. Já é uma coisa muito errada. Para que testar o monge? O monge ele tem suas convicções e muitas vezes esse tipo de coisa não é legal, entendeu? Ele está lá, casto e nobre, e ele não vai querer ser tentado por ninguém. Ele está no direito dele de dar uma resposta dizendo: minha filha, aqui não violão, tá? Eu não vejo nada errado nisso, ao contrário, eu acho que aquela senhora, ela deveria
realmente entender que a resposta foi adequada à brincadeira que foi feita, tá? Isso acontece, eventualmente acontece, mas dentro do budismo tibetano é diferente. E aí é que entram os dedos. Vamos entender. No budismo tibetano existe o casamento? Existe. Monges, lamas podem casar? Podem. Eles fazem votos de castidade? Não há necessidade de votos de castidade, e tem uma explicação. Dentro do budismo tibetano, há necessidade deles se relacionarem, tanto monges, monjas, lamas, para que eles possam continuar crescendo a comunidade budista, ok? Então eles se relacionam entre eles para ter filhos, e esses filhos são filhos de praticantes, eles vão nascer praticando. Eu fiquei em retiro durante algumas vezes em um templo budista em Três Coroas. E tem muitas pessoas que nasceram no templo, nasceram na região e são praticantes e vivem lá dentro do templo. Ou seja, ele nasce para aquilo, ele se torna devoto daquilo, ele cresce fazendo aquelas práticas, o que é uma meritocracia maravilhosa. Por quê? Porque ele se torna hábil dentro da capacidade de poder ajudar os outros que estão entrando no templo para poder seguir em frente, ou pessoas que estão visitando o templo que precisam de um caminho, uma diretriz ou de um conselho monástico, e eles estão lá com todo esse conhecimento para poder ajudar as pessoas. Dentro do budismo tibetano há o casamento. De novo, o Siddhartha Gautama ele fez 3 giros da roda do Dharma. Um desses 3 giros chama-se o Tantra. O Tantra foi o último giro em que o Siddhartha Gautama ensinou e passou os seus ensinamentos para a população. E ele instituiu naquela época os monastérios tanto para homem quanto para as mulheres. Não existia essa questão das mulheres estarem dentro do caminho religioso. O homem, sim. O homem, ele poderia ser um asceta, ele poderia ser um arhata, ele poderia seguir em frente dentro de um caminho, dentro do monastério, seja um Theravada e depois torna-se uma Mahayana. Porém, com o terceiro giro da roda do Dharma, ele instituiu o Tantra. O Tantra torna-se a união do feminino e do masculino, mas não com relação ao sexo, à sacanagem. Isso é uma deturpação das pessoas. O Tantra é a união que complementa o homem. Você é a união do seu pai e da sua mãe. Então você carrega a energia masculina e feminina dentro de você. Quando você une o Tantra, você visualiza as deidades budistas, você imagina as consciências búdicas, você está trazendo e personificando consciências que são extremamente valiosas, que são as Dakinis, que são as mulheres que fizeram histórias. Yeshe Tsogyal, tem muitas mulheres importantes dentro do budismo que fizeram realmente o seu nome. E você está conseguindo atrair a energia dessa egrégora para que você possa controlar a sua mente, controlar o seu corpo e criar realmente a relação entre o corpo de Buda, a fala de Buda e a mente de Buda. É um princípio da meditação e faz parte da história do budismo. Porém, o Zen desconsidera isso. E aí é que ele cria essa questão de eu não vou ter relações sexuais porque eu tenho uma carreira monástica. Ou seja, ele é uma pessoa que está direcionando a sua consciência única e exclusivamente para o seu monastério. Legal, isso é visto no Theravada, isso é visto há muitos anos atrás, muitos séculos atrás. Hoje, dentro do budismo tibetano, você pode casar, você pode ter relações, você pode ter filhos. Claro, tudo controlado, você não vai ter 3, 4, 5 filhos num templo budista. 1 filho, 2 filhos já é uma linha tênue. Com 3 filhos, você não tem como praticar o budismo. E aí você, infelizmente, sai da comunidade budista. 1 filho é satisfatório. Você pode ter 1 filho para seguir e ensinar. Mas quando as pessoas realmente saem do caminho, aí elas deturpam. E isso também faz parte de um ensinamento budista. Por quê? Porque as pessoas têm que aprender a controlar seus instintos e seus estímulos. O monge, ele poderia realmente ali não trocar carícias, mas ele poderia ter sido mais simpático. Não necessariamente ele foi errado, não foi. Mas ele poderia ter entendido e refletido a necessidade.
Tem um livro que eu não recomendo que ninguém compre, que eu estou lendo, e ele é extremamente forte dentro desses aspectos, e ele chega ao ponto, por exemplo, da empatia e essa questão da compaixão. Um monge, ele estava numa vila, tranquilo, e veio uma mulher e se encantou por ele, fez votos de amor por ele. Ele olhou e falou, ok, eu me caso com você. Ele se casou porque ele realmente amava ela? Não. Ele se casou por uma questão de compaixão e empatia para a relação que a mulher estava lidando. E ele ganhou, obviamente, pontos kármicos, porque ele retribuiu o amor que ela estava dando. Vocês entendem a linha tênue? Ele não a amava, mas ele, em troca de todo o amor que ele estava recebendo, ele casou. Mas para ele era indiferente, mas era importante para ela. E isso gera pontos kármicos, ok? Dentro do livro traz isso. Eu não quero que vocês comprem, por isso eu não vou falar o nome. Tá? Então, infelizmente, o Zen ele tem uma visão muito diferente do budismo tibetano, a qual entende as necessidades biológicas, as necessidades de se correlacionar com o próximo, seja manter uma compaixão, uma empatia e bem realmente uma relação de, ok, eu caso com você, teremos um filho, 2 filhos e podemos seguir dentro da comunidade budista todos felizes com o ensinamento aos nossos filhos que vão crescer dentro de uma comunidade, sabe? Isso é legal, mas o Zen ele anula isso, porque ele traz realmente a mente mais, não vou dar opções para minha mente, ok? Então eu vou ser rude para que a pessoa corte completamente na raiz as suas vontades, para que não me venham, para que isso não volte para mim. O Zen trabalha isso. É ruim, tá? É ruim. Então, por mais que a tentação venha sorrindo, eu corto o mal pela raiz e você que sofre, não sou eu que estou sofrendo. Então, parte do princípio de que o sofrimento é seu e não meu. Tá? Complicado. Eu não gosto desse tipo de relação do budismo. Por isso que eu sou praticante do budismo tibetano, Vajrayana, tá? Então, quando eu falo aqui quantos mestres Zen se perderam dessa maneira, realmente os mestres Zen podem ter se perdido, porque os tibetanos não. Os tibetanos entenderam a relação e eles sabem muito bem como fazer esse processo. Ou seja, eu posso me casar, posso ter filhos, porque isso não vai atrapalhar a minha mente, isso não vai atrapalhar, porque faz parte da vida, tá? Sobre se exilar, também é muito importante isso. O exílio acontece e muito. Esse fato de, não, as pessoas têm que permanecer numa comunidade, não tem que. Tanto que muitos retiros que acontecem de 300 dias, né? Não, são 3 anos de retiro. Tem os retiros de 3 anos que o cara pode ficar numa caverna. Existem lugares, por exemplo, para praticantes budistas, onde você tem uma casa e você constrói uma caverna para que você possa ficar lá dentro em retiro. Em certas práticas budistas mais avançadas, as quais eu hoje estou me deparando, há necessidade de 5 dias de retiro dentro da sua própria casa, no quarto de onde você faz as práticas, e depois 30 dias em retiro. Existem práticas dentro do templo tibetano que você tem que ficar 30 dias fechado lá dentro, para receber um dos maiores ensinamentos que o próprio Dalai Lama ensina, e desde 1974 ele ensina isso no mundo, tá? Então, assim, de novo, o Zen tem diferenças contra o budismo tibetano. Eu prefiro o budismo tibetano, sem dúvida nenhuma, mas muitas pessoas veem a facilidade do Zen, tá? O Zen, ele é muito simplificado, muito mais simples para ser trabalhado, e não há necessidade de seguir todos os preceitos como são colocados. Os 3 giros da roda do Dharma, por exemplo, não há necessidade, tá? Você pode seguir uma coisa mais simples, mas é da escolha de cada um qual o budismo que acomoda a sua mente e que te prepara para uma próxima jornada, tá bom? De novo, o budismo tibetano, ele traz uma flexibilidade para as pessoas, decorrente, obviamente, de suas necessidades. O budismo Zen, ele é mais monástico, ele segue uma linha muito mais theravada, muito mais fechado, e quando a pessoa faz os votos, ninguém pode interferir, e ele também não quer e não deseja isso que aconteça, ok?
É uma parábola interessante, mas, de novo, temos que tomar muito cuidado com essas diferenças, tá bom? De novo, quero agradecer a todos, muito obrigado por assistir o vídeo até agora. Como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que, por meio de técnicas complementares, a gente complemente a medicina. Tá? Complementamos junto aos tratamentos físicos, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casa. Para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão fazer todo o processo de solicitação, bem como entender a questão dos valores, tá? Porque é cobrado. Sim, é cobrado. Por quê? Porque eu não sou médium, eu não sou espírita, eu não sou sensitivo, eu não sou paranormal. Eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Então, para aqueles que querem passar por isso, basta encaminhar um e-mail. Para nos ajudar, nós temos 3 formas de doação. Um deles é o Seja Membro, PayPal e o Valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo. Só você clicar ali no botãozinho, vai ser levado a uma página e você pode fazer a doação que você puder e nos ajudem muito. E por último, o nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e, como eu sempre digo nesta playlist, Namastê, meus nobres e queridos gafanhotos.